oportunidades para os empresários e empreendedores de Santa Catarina e do Brasil. Agora eu falo com o Inácio Wanderson, CEO da Clemar Engenharia, da Clemar Engenharia, desculpe, Clemar Engenharia. Nós vamos falar a respeito de infraestrutura de defesa, o que sustenta tudo que aparece nas manchetes, né? O que nós vamos falar a respeito, Inácio? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da Clemar. Vocês estão no negócio de produzir a base de onde tudo se sustenta. A base da Clemar, eu sei que recentemente no Chile teve uma complicação e eles não sabiam o que fazer e procuraram e vieram bater aqui em Santa Catarina e foram vocês que foram resolver o problema. Recentemente, vocês estão já credenciados pelo Ministério da Defesa, nesse ecossistema gigantesco, e vocês fornecem mais de 50 milhões de reais para o Ministério da Defesa, em infraestrutura. É impressionante, né? Porque começou como uma empresa de engenharia, né? Nós temos um engenheiro, construtor, e da noite para o dia eu resolvi que eu queria ousar mais. A ousadia catarinense, a ousadia da indústria local. Então a Clemar, ela faz uma coisa que eu acho muito importante, que é o trabalho que ninguém vê no mundo da defesa, que é aquilo que está embaixo. O soldado ele pode fazer, o lançador pode lançar, mas tem que ter essa estrutura lá embaixo. E é interessante, porque isso mostra que defesa não é só a fragata, não é o tanque, não é o tiro de canhão, não é verdade, Inácio? O que eu diria, né? A empresa de infraestrutura, elas são um exemplo perfeito, porque o empresário, ele pensa o seguinte: eu não faço nada que tenha a ver com defesa, mas faz, e pode fazer. Então, para começar a nossa conversa, quando as pessoas pensam em defesa, pensam no drone, no navio, nos mísseis, e pouca gente pensa naquilo que constrói o lugar onde a coisa acontece, onde as coisas existem, né? Quando foi que o senhor percebeu que infraestrutura de defesa era um mercado com identidade própria para a sua empresa? Obrigado pela oportunidade, né, Vandic e organização aqui do Expo Defense. Eu diria que, primeiro, falar um pouquinho da Clemar, né? Então, a Clemar Engenharia é uma empresa de 55 anos, né? E que foi idealizada e teve como fundadores engenheiros da área de mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, veja aqui, em 1970 a empresa foi fundada. Inicialmente E o viés da empresa é realmente, o DNA dela é engenharia, né? Então, esses dois fundadores, né, que começaram a empresa, né, viram a necessidade de ter aqui em Santa Catarina uma empresa voltada para projetos. E isso, assim começou a Clemar, né? E inicialmente com climatização, e vai passando o tempo, né, vamos também tendo oportunidade de mercado, né? E através do ramo de telecomunicações, a Clemar começou a fornecer soluções, e essas soluções, no ano de 2000, né, ela começa a ser apresentada para outros segmentos, como a área de data centers, e aí aparece também a área de defesa, porque tinha necessidade de infraestrutura, né? E aí nós conseguimos mostrar, e através de parcerias, inclusive uma grande parceria que a gente tem é com a Thales França, que nos oportunizou, né, fazer infraestrutura para radares, né? E esses radares precisavam de produtos, é onde a gente acaba se diferenciando. Então nós temos aí uma gama de
de produtos que são utilizados pela área de defesa. Também são produtos que são utilizados na área de telecomunicações, mas é através da qualidade do serviço, da qualidade do produto, que as coisas vão crescendo. E nos últimos anos isso tem sido um diferencial para a empresa. Muito obrigado. Um dos momentos, eu acho que uma das coisas críticas que aconteceu na história da Clemar é o credenciamento de empresa de defesa pelo Ministério da Defesa. Esse é um processo extremamente exigente. Esse não é um processo trivial, não é um negócio que uma empresa da noite para o dia resolve fazer e faz. Ainda mais num país como o nosso, com a cultura latina, que a gente não é muito adepto do processo, né? do um passo depois do outro. A gente gosta de dar 2 passos. E como é que uma empresa, né, ela sai da engenharia, eu nunca fiz esse caminho, de repente eu estou envolvido com a Thales, eu produzo radar e estou no mundo da defesa e virei uma empresa estratégica. Como é que acontece isso? Isso acontece justamente quando se cria-se aqui um grupo como chamado Condefesa aqui na Fiesc, né? E de um trabalho aí de grandes... uma equipe assim que é diferenciada, né? E que começa a ver essas oportunidades, e a empresa viu e foi convidada também a participar desses movimentos, e vimos que para a gente crescer nós precisávamos ser uma empresa estratégica de defesa. Então, 2019 é que começou esse processo, né? E hoje a gente tem vários produtos cadastrados como estratégicos de defesa, e também somos uma empresa estratégica de defesa na área de engenharia, né? Então eu sempre comento, né, nós temos a infraestrutura, mas a inteligência, né, são as empresas que necessitam de infraestrutura, né, que é o caso dos radares. Muito interessante como as adjacências são interessantes, né? Que são dessas relações nas adjacências empresariais, nas oportunidades que surgem. De repente a gente sai de uma empresa com todo o mérito de infraestrutura, e eu estou dando suporte para um dos maiores conglomerados aeroespaciais, que é a Thales. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles na França e na Europa, sei do que se trata, não é uma empresa que a gente conhece, não é a Nike que a gente conhece, não é o Google, mas dentro do mundo da defesa e da tecnologia de defesa é um gigante. E deve ser uma honra muito grande para um empresário, para um executivo, porque nós estamos falando de 2019, 2019 não tem 30 anos, não tem 50 anos. É uma coisa recente, e o empresário conseguiu se organizar num país de cultura que tem muito oba-oba na nossa cultura, mas a gente conseguiu fazer. Eu não sei se é uma característica de Santa Catarina, eu estou começando a achar que é esse negócio de fazer a coisa certinha. Porque um dos maiores problemas que eu vejo com os empresários que eu entrevisto e que eu converso é aquela história do compliance. O gringo quer que a gente faça A mais B mais C, a gente gosta de fazer A e já pula para o C. E o gringo bota a gente de volta no B, e a gente fica nesse empurra-empurra, né? Então, como é que é essa história, né? Santa Catarina tem 30 e tantas empresas certificadas dentro da BID. O que o senhor diria para o empresário catarinense que tem capacidade técnica, mas ele ainda não entendeu que ele pode entrar nessa indústria que vem crescendo a passos largos? Eu acredito que esta área de defesa vem crescendo também em função de fatores, né, de guerras e conflitos, né, e começa a despertar a necessidade. Mas a Clemar trabalha com soluções para infraestrutura na área de defesa desde 2010.
né? E a certificação dos produtos começa em 2019. Mas os nossos projetos já vêm de longa data. E a gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre tem que ter parceiros. Temos, empresas catarinenses que são nossos parceiros na parte de fabricação das estruturas. Nós temos os nossos produtos que são os shelters, temos também os abrigos, tudo voltados para atendimento às necessidades das empresas. Então, muitas vezes acaba se fornecendo uma solução completa, né? Então, parte a gente produz e parte contamos com parcerias, né? Então, eu diria que, e hoje aqui mesmo na Expo Defense, né, conversando com um colega, também quer ser uma empresa estratégica de defesa e nos pediu ajuda, né? Assim, como fazer, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Santa Catarina é uma empresa diferenciada, né? E tem, através do Condefesa, levado as empresas para a área de defesa conseguir as certificações. E isso só ajuda as empresas, só dar mais credibilidade para aquilo que ofertam, né? Nós temos, inclusive, muita coisa ligada também, não é só radar, infraestrutura para radares de rota, mas como também radares meteorológicos e sistemas como infraestrutura para o ALS, infraestrutura para a parte de comunicação e controle da parte de pistas e dos aeroportos. Os aeroportos hoje estão crescendo muito, principalmente a aviação regional, né? Tudo isso é serviço, né? E que precisam de empresas que tenham produtos para poder atender, né? Então, acho que temos aqui um potencial grande, né? Temos aí a VEG também como nossa parceira, tá? E que trabalham, e tantas outras empresas, e que a gente pode oferecer produtos e soluções para atender essa área. Como é que é a postura do empresário que descobriu, né, a BID no Brasil? Uma coisa é a base industrial de defesa, outra coisa é o complexo industrial militar, onde existe uma aproximação também, e eu não digo lobby do ponto de vista negativo, eu uso do modelo americano, onde a indústria vai ao governo mostrar o que tem de última geração. Porque muito do que acontece em vários lugares, inclusive no Brasil, o governo vai atrás da indústria buscar, bater na porta. E eu hoje, nas entrevistas que eu fiz aqui, eu notei que muito do que aconteceu ao contrário. A gente obteve excelência, o Ziad Schaefer foi reconhecido pela qualidade, levou lá, não esperou o governo bater na porta. Como é que o senhor vê isso? Da gente ser mais altivo frente ao governo, apresentando alternativas, produtos novos, mesmo que o governo nem sequer saiba que exista uma aplicação de defesa para eles? Bom, eu diria que, primeiro, né, o mundo mudou, né? Então, hoje, toda a parte de inteligência, né, passa a ser o que determina as coisas. Nós temos aí o exemplo da IA e em defesa não é diferente, né? São tecnologias criadas em outros países e muitas vezes os governos, as empresas vão produzir o que a inteligência precisa. E esse é o nosso caso, né? Nós não temos a inteligência, mas a gente tem a infraestrutura e se coloca à disposição para produzir produtos e soluções para atender isso. Isso é para hoje a questão dos novos data centers e novas soluções na área de defesa, né? Então, assim, mudou muito, né? Então, hoje é a área, por exemplo, o fornecedor dos equipamentos que nos pedem a infraestrutura. E aí nós temos que desenvolver soluções para atender. Então, para isso, você precisa ter
dentro da empresa uma estrutura de engenharia multidisciplinar, né, para conversar e entender o que o cliente quer. Inácio, qual seria a mensagem para o empresário de Santa Catarina que quer entrar no mundo de defesa hoje? Como eu quero bater, que nem esse colega que o senhor encontrou hoje, mas sem que seja um colega, alguém que seja conhecido. Como é que é esse convite para essa pessoa entrar nessa indústria que vem crescendo a passos largos? Eu digo, primeiro é participar do Condefesa, né? Então esse grupo de trabalho tem todos os caminhos para poder ajudar as empresas a se credenciarem junto ao Ministério da Defesa e conseguir a certificação, né? Então, realmente, Santa Catarina tem um parque fabril e de soluções em todos os níveis, né? E de muita oportunidade. E essa área de defesa e de segurança tem muito a crescer. Então, são 3 áreas que eu considero muito importantes. Toda a parte de data centers, nós vamos ter uma grande evolução. A questão dos reflexos da IA em cima disso. Toda a parte de segurança, que é o nosso dia a dia, né? Que a gente precisa estar monitorando e tendo cuidado, não só com os dados, mas com nós mesmos. E para isso você precisa ter investimentos nessa área de segurança, precisa de soluções. E a parte de defesa, né? Então, defesa precisa ser modernizada, né? Então, a gente vê uma necessidade, como é o projeto do Exército, que é o projeto CISFRON. Nós estamos falando de mais de 16 mil quilômetros de fronteiras que precisam ser monitoradas. Então, elas vão precisar de torres, elas vão precisar de shelters, vão precisar de câmeras, de fibra, né? Então, tem muita coisa, né? Igual o projeto Cisgás, que é de toda a nossa Amazônia Azul, né? Que é um potencial grande. A área da aeronáutica, eu acho que hoje é que está melhor servida, né? Porque, inclusive, claro, impulsionado pelo crescimento da aviação. Mas isso não quer dizer que as outras forças também não têm que acompanhar. Eu acho que é de muita oportunidade e a empresa catarinense ela tem um diferencial nesse aspecto, né? Caríssimos, Inácio Wanderson, CEO da Clemar, um prazer enorme, eu agradeço em nome da Condefesa, da nossa Fiesc, a grande oportunidade de escutar as palavras do senhor. Seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado. Muito obrigado também por essa oportunidade.